Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Nesta videoaula nós vamos tratar de gestão pública, administração do Estado. E nós vamos começar a estudar a questão da história, de como que foi essa gestão pública, essa administração da coisa pública em tempos passados, para depois a gente entender como que está acontecendo nos dias atuais. Em virtude disso, convido você a caminhar comigo. Vamos lá? Vamos ver então como que acontecia aí a administração pública nas antigas sociedades. É verdade que nós poderíamos começar a falar sobre isso desde lá do Homem das Cavernas, enfim, porque já existia alguns elementos de convívio social e isso já requer aí um certo nível de administração. Mas nós vamos iniciar os nossos bate-papos falando aí de evidências de que uma administração relativamente complexa aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Então, a ideia de administrar as diversas situações sociais que ocorrem nas sociedades é antiga. Grandes empreendimentos que perduram até os dias atuais, o Parthenon, lá em Atenas, na Grécia, as pirâmides lá no Egito, as pirâmides maias e astecas aqui no continente americano, não seriam possíveis sem gestão, que inclui aí a questão de organização, liderança e controle. Então, é evidente que nós não temos detalhes de como que essa gestão aconteceu nesses períodos. Mas, se eles conseguiram esses grandes feitos, uma administração, uma gestão relativamente complexa, já existia há muitos anos atrás. E alguns primeiros documentos, algumas evidências de uma gestão pública um pouco mais complexa, nós podemos ter aí em relação às cidades-estados na Grécia, aquilo que a gente chama de polis e da onde depois deriva o termo política. Então, no período clássico, se destacam as cidades, as polis gregas, de Esparta, de Atenas, Tebas, Mileto e Corinto, entre outras. Para quem é cristão, né, vai aí na missa, no culto, já ouviu falar aí dos corintos, né, as cartas que eram enviadas para as pessoas que viviam em Corinto e estavam aí recebendo informações sobre o cristianismo, uma religião que nascia há cerca de 2000 anos atrás. E também temos aí evidências muito fortes. Atenas ainda é a capital da Grécia, está lá muitos monumentos, né? Esparta, nós temos farto material histórico e tudo isso. Nessas aglomerações urbanas, a polis, a cidade-estado, se tornou a fórmula política e em seu interior se desenvolveu a vida política social. Então, é nessas cidades-estados que começam a se desenvolver estruturas mais complexas de administração, inclusive a democracia, né, a participação popular na tomada de decisão de como deveriam ser tratados as questões coletivas, nasce
nas cidades gregas. Mas não é só nas sociedades ocidentais que nós temos um avanço ao longo do tempo da administração pública. Nós temos registros, né, do Oriente, em especial aí da China, que já tratava e já refletia sobre essas questões. Então, na China imperial, o célebre filósofo Confúcio, que viveu aí entre 551 a.C. até 479 a.C., estabeleceu regras de administração pública que já afirmavam que os governantes deveriam estudar os problemas para poder emitir seu juízo e para poder buscar a melhor solução. Por meio da ética profissional, os problemas deveriam ser enfrentados sempre de modo objetivo e com imparcialidade. Bom, apesar aí de ser um escrito de mais de 2.500 anos atrás, nós vamos parar para ver essas questões um pouco melhor. Vejamos, 500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos filósofos, pensadores, falando sobre questões que deveriam sustentar a administração pública. Uma delas, o estudo. O estudo nós poderíamos trazer para os dias atuais falando em planejamento. É incrível que ainda nos dias atuais nós tenhamos problemas com o planejamento, falta de planejamento das nossas cidades. Para dar um exemplo bastante simples, às vezes nós temos uma obra da prefeitura, sei lá, vamos imaginar que é feito um asfaltamento de uma rua e depois desse asfalto pronto, vem outras obras da prefeitura de saneamento, de colocação de postes, que quebram o asfalto, precisam fazer buracos nesse asfalto. Bom, isso é uma evidência da falta de planejamento, de organização do que deveria ser feito primeiro, depois e por aí vai. E fora esse exemplo mais simples, se nós pensarmos a longo prazo, o que a nossa cidade, nosso estado, nosso país deseja ser daqui a 20 anos? Muitas vezes nós não sabemos, a cidade não sabe, o estado não sabe, vai resolvendo ali o problema da creche, o telhado da escola, o buraco na rua, tá, mas para onde essa cidade caminha, esse estado caminha, esse país caminha? Planejamento de longo prazo, isso a princípio muitas vezes não aparece. E Confúcio já avisava isso 500 anos antes de Cristo, que isso é necessário para ter aí sucesso e as pessoas terem uma vida boa, né, enquanto sociedade. Outra coisa que Confúcio já falava, objetivo e imparcialidade. Então, muitas vezes se faz coisa na política que aquilo é uma atividade meio, não é uma atividade fim, e gasta muito recurso e se perde tempo nisso. Mas uma outra grande questão é a imparcialidade. Até hoje nós vivemos aí com problemas de nepotismo, de pessoas que querem empregar os parentes na prefeitura, pessoas que, uma vez que ganharam uma eleição, querem beneficiar aqueles que votaram, aquele grupo que votou nela e não querem trabalhar em prol daquele outro grupo que não votou nela, aquele bairro onde teve mais votos, ali eu vou tratar melhor, aquele outro bairro não votou em mim, então eu vou deixar daquela maneira, né, sem atenção, enfim. Até hoje, 2.500 anos depois, nós ainda temos políticos, agentes públicos que não trabalham
com imparcialidade. E isso já nos alertava Confúcio há muitos e muitos anos atrás. Voltamos aqui para ver o que ele ainda nos fala. Confúcio ainda diz que diante dos problemas econômicos, a superação vem por meio do esforço coletivo e da colaboração dos cidadãos. O cérebro de quem governa não deve parar de trabalhar e o governante deve ter uma conduta nobre, sem interesse pelo lucro, sem corrupção, sem pensar no seu próprio bolso. A essência de um bom governo é não resolver os assuntos com precipitação. Ou seja, é planejar, pensar com inteligência, com conhecimento no longo prazo. E não buscar tirar proveito próprio. Sem corrupção. Sem quem trabalha na administração pública está pensando aí na sociedade, no coletivo, e não em si próprio. Não pode ter uma visão aí individualista. Em um período histórico não muito distante de Confúcio, lá na China, acontecia aqui, onde a gente chama hoje de Europa, o Império Romano. Nascia aí o Império Romano. E nele tem uma ideia básica de organização desse império, que é as civitas romanas. Na cultura romana, o Estado é a civitas, ou seja, a comunidade dos cidadãos. A civitas, portanto, é uma comunidade juridicamente organizada, cujo centro é a cidade, e o regime dessa cidade é constituído pela Assembleia, o Senado e o povo. A cidade, nesse contexto, deve ser entendida como uma concentração de indivíduos, dos cidadãos, e não como um espaço territorial. Então, mais importante do que o espaço territorial é esse conjunto de pessoas, são cidadãos, que então tomam decisões e constroem a cidade. Claro que também é importante lembrar que essa ideia de cidadão, como sendo todas as pessoas que habitam um determinado local, isso é bem mais recente, né? O cidadão aqui, tanto na Grécia como aqui em Roma, né, não inclui escravos, não inclui mulheres, enfim, eram alguns privilegiados que faziam aí a composição dessa assembleia e depois alguns aí no Senado romano, né, que representava aí o povo. Então vamos ver aí um pouquinho mais sobre esse Império Romano, que acontece aí de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Inclusive, né, a gente usa a terminologia antes de Cristo e depois de Cristo como registro histórico, e quem lembra das histórias bíblicas dos evangelhos vai lembrar, né, que Pilatos é aí o representante de Roma naquela região onde Jesus se encontrava. Ele é preso pelos soldados romanos, se pergunta a Jesus se deve se pagar imposto ou não a Roma. Ele fala, pergunta de quem é o rosto que está naquela moeda, respondem que é de César, que é o imperador romano, enfim, né? Então toda a história que se passa com Jesus, né, na região ali de Jerusalém, Belém, né, tem aí a influência do Império Romano. Nesse mapa que nós estamos vendo aqui, né, Jesus estava aqui nessa região, né, onde hoje aqui está Israel, a Palestina, Jerusalém, né, mas percebam que o Império Romano atuava em toda essa região que está em vermelho, aqui, que para eles, naquela época, era praticamente o mundo todo, o mundo conhecido, né, praticamente todo.
Então hoje aqui é Portugal, Espanha, França, Itália, aqui é Inglaterra, a Grécia, né? Essa região aqui que hoje é Israel, Iraque, né? Na época a Mesopotâmia, né? Toda essa região aqui do norte do atual continente africano, enfim. Então percebam que com grande determinação e talentos administrativos superiores, os romanos adquiriram o controle sobre 50 milhões de pessoas, segundo a estimativa dos cálculos, né? Abrangendo um território que se estendia desde a Grã-Bretanha até a Síria, incluindo, né, basicamente aí, a grande parte da atual Europa, tirando ali a Germânia, né, atual Alemanha, e o norte da África. É evidente que dominar todo esse território, tendo aí uma organização militar, cobrança de impostos, né, e tudo isso exigiu aí grandes questões administrativas. Roma, né, onde César estava, é mais ou menos nesse ponto aqui. E daqui essa pessoa controlava, né, toda a Europa. Então, no Império Romano, a atividade administrativa pública atingiu patamares bastante complexos em razão da extensão e da distância de territórios a serem governados, o que exigiu um considerável desenvolvimento de técnicas administrativas. O princípio hierárquico, a delegação de autoridade foram fundamentais para a expansão e consolidação com a formação de um império administrado com um grau de eficiência nunca visto antes. Duas curiosidades sobre essa questão. Primeiro, acho que todo mundo já ouviu uma frase que diz assim: quem tem boca vai a Roma, né? No sentido de que Roma era o centro do império, né? E as pessoas que falavam, enfim, conseguiam buscar informações, enfim, iam até Roma. Outra frase comum é: os caminhos levam a Roma. Então, assim, todos os caminhos do império tinham como destino final Roma, porque era aí o centro do império, e até hoje se utiliza essas frases. E uma outra coisa também que a gente pode pegar, inclusive das questões bíblicas, se a gente for pegar a prisão de Jesus, ele é levado a Pilatos, e aí tem toda aquelas passagens da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde Pilatos leva até o povo, pergunta quem eles queriam que soltasse, Jesus ou Barrabás, toma a decisão, apesar de lavar as mãos, né? Toma a decisão pelo assassinato, né? Pela morte de Jesus, enfim. Percebam que em nenhum momento ele fala com o imperador em Roma para tomar essas decisões. Tem alguns motivos para isso. Um deles é que era muito longe e Jesus teria que ficar preso anos, talvez, para poder aí a mensagem ir até o imperador, retornar, né? Lembrando, né, que não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha veículos, né? Apenas cavalos, animais para fazer essas viagens e tudo mais. Em relação à distância, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, atualmente, se nós fôssemos fazer essa viagem de Roma até Jerusalém, de carro, nós levaríamos mais de 50 horas, sem contar as paradas, descanso e tal. São mais de 4.000 quilômetros de distância. Agora vocês imaginem que na época não tinha carro, não tinha estrada asfaltada, como que Pilatos ia pedir uma opinião, né, para o imperador. Então, em virtude disso, havia essa questão de uma distribuição do poder, de uma autonomia daquelas pessoas que gerenciavam aqueles determinados locais, porque era preciso, né, ter aí uma descentralização e
tomadas de decisão de uma forma mais rápida. Um outro momento histórico importante para a gente entender a administração, a gestão dos territórios é o período do feudalismo. Durante a Idade Média, aí do século V até o século XV, o feudo era uma área que um senhor feudal, um nobre, concedia a outro nobre que era chamado de vassalo, né, que era de uma hierarquia inferior, que em retribuição ao senhor feudal deveria prestar serviço a esse nobre que lhe concedeu o terreno, pagar impostos a ele e ao rei e oferecer lealdade e segurança a esse senhor feudal. Os vassalos, por sua vez, mantinham em seus terrenos, né, para trabalhar mesmo na lavoura, trabalhadores em regime de servidão, que eram os servos, que deveriam também demonstrar lealdade a esse vassalo em troca de ter aí a sua proteção. Um feudo medieval geralmente tinha aí um castelo fortificado, uma vila onde viviam os servos e uma área de plantio, além de uma igreja, um moinho, um estábulo e um celeiro. Então, uma pequena organização desse conjunto. Com o desenvolvimento da economia de mercado, os mercadores, que passaram a ser chamados de burgueses, porque viviam no burgo e não no feudo. Se a gente fosse trazer aí para os dias atuais, o feudo seria um latifúndio, uma grande propriedade rural. O senhor feudal, nos dias atuais, a gente podia chamar daqueles coronéis, né? Que tinham ali aqueles trabalhadores que viviam em volta da sua casa e tal. E os burgueses, aquelas pessoas que vivem na cidade, na zona urbana, como a gente chama atualmente, seriam aí o pessoal do comércio, né? Então, houve uma queda de prestígio, de poder dos senhores feudais, desses coronéis, para a gente entender, né, fazendo aí uma associação, e houve uma valorização, um crescimento do poder dos comerciantes, daqueles que viviam nas cidades, nos burgos, os burgueses. E então houve esse deslocamento social que os tornou autônomos dos senhores feudais e apoiados em sua força econômica, porque eles tinham dinheiro, porque faziam comércio, e com o apoio dos reis. Por quê? Porque os reis tinham perdido força para os senhores feudais. Então, os reis viram com bons olhos aí o surgimento dessa classe burguesa. E então, esses burgueses começaram a se tornar poderosos e, de certa forma, diminuir o poder aí do clero, ou seja, da igreja, né? Igreja católica, aqui no período, e dos senhores feudais. E é a partir daí, então, que nós temos o surgimento, nesse contexto, das pessoas saindo dos feudos, né? Da zona rural, indo aí para a zona urbana daquele período, o surgimento do Estado moderno. O Estado moderno, unitário e dotado de um poder próprio, começa a nascer na segunda metade do século XV, na França, na Inglaterra e na Espanha, quando os reis aproveitam a crise do feudalismo, que nós falamos agora, para retomar seu poder, né, apoiados aí na burguesia, transformando os mecanismos de governo e o exercício do poder. O Estado moderno surge, então, caracterizado por um Estado que tem um território com fronteiras determinadas, um governo comum, exercido por autoridades, e um sentimento de identificação cultural e nacional de seus habitantes, como uma agrupação humana com assuntos de interesse comum. Mas nossa videoaula já está ficando muito grande, nós já trabalhamos aí o tema que nós tínhamos nos proposto, que era
a administração pública, a gestão pública nas antigas sociedades e agora nós vamos entrar no Estado moderno. Mas isso é assunto para uma próxima videoaula. As fontes que nós usamos aí para essa videoaula foram principalmente extraídas de 2 livros, Administração Pública, Foco nas Instituições e Ações e Gestão Pública, Aspectos Atuais e Perspectiva para Atualização. Por essa videoaula era isso. Agradeço você que assistiu até aqui e já estou aguardando você na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.